Marcos capítulo 6. Versículo 29, diz assim a palavra. Quem achou, diga amém. Amém. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Voltaram os discípulos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para quê? Nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores que podemos entoar a Ti, obrigado, Senhor, pelas ofertas que podemos dar voluntariamente, também com amor, e fala conosco da Tua palavra. Ore comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu vou me alimentar agora, vou alimentar o meu espírito pela Tua palavra. Eu quero abrir o meu coração para que o Senhor fale mesmo e mude a minha vida, em nome de Jesus. Amém? O que está acontecendo nesse momento é que João Batista havia dado uma palavra para Herodes, dizendo que ele estava cometendo um grande pecado. Ele estava cometendo um grande pecado porque ele estava tendo relacionamento com a sua cunhada, e isso era uma coisa muito séria. E ele botou a boca no trombone, abriu a boca, falou muito alto, acabou sendo preso, a tentar calá-lo, e ele estava no cárcere. E lá o Herodes inventa de dar uma festa, e aí a filha de Herodias, que era a mulher que estava andando lá, dança. Ele fica tão extasiado com a moça dançando, que ele fala: tudo que você me pedir eu te dou, E aí a moça pede, instigada pela mãe, pede a cabeça de João Batista. Eles vão no cárcere, decapitam de João Batista e traz a cabeça de João no prato para ela. Aí nós vemos aqui que os discípulos ficaram sabendo disso, foram lá, pegaram o corpo de João. Os discípulos de João foram lá, pegaram o corpo de João e sepultaram, e voltaram, contando para Jesus o que havia acontecido. E a notícia era: João Batista morreu, foi decapitado lá no cárcere. Aí Jesus, ele toma uma decisão e fala: vamos descansar um pouco, vamos repousar um pouco à parte. Irmãos, eu não sei se você recebeu essa semana uma notícia muito ruim. Alguém recebeu uma notícia duríssima? Alguém recebeu? Foi como se fosse um solavanco, uma má notícia. Hoje pela manhã mesmo, uma irmã que a gente acompanha com o tempo, ela passou no concurso e estava vencendo o prazo da experiência, e ela acabou sendo mandada embora. Um solavanco terrível, porque ela havia feito todo um plano em cima desse trabalho, um bom salário, mas acabou acontecendo isso. Eu falei: não, Deus vai, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Você ama Deus? Você está dentro do propósito dele? Então vamos pegar isso, essa coisa ruim, Deus vai transformar a coisa ruim em coisa boa, em nome de Jesus. Mas as notícias ruins vêm, e Jesus, quando ele recebe aquela notícia ruim, logicamente ele tem um momento de luto, de perda. Jesus era homem como nós, Ele começa a sofrer dentro dele e fala: vamos parar um pouco. Vira para o teu irmão e diga assim: tem hora que tem que parar. Fala para ele.
Para, né? Tem hora que não adianta ficar insistindo, é hora de parar. Amém, não? E ele para e fala, vamos para um lugar à parte. Era muito trabalho, muita gente indo e vindo, né? As pessoas estavam ali demandando Jesus. Eles pegam um barco e eles sozinhos foram para um lugar solitário. Precisamos estar em lugares solitários. Tem gente que quando entra num quarto para orar fica desesperado, parece um leão enjaulado, né? E se o celular ficou lá do outro lado, ainda pior ainda, né? Aí que dá mais desespero ainda. E quando você entrar num lugar solitário, é hora de você ficar solitário. É hora de você deixar o celular em outro cômodo, desligar o celular, desligar a televisão, desligar as coisas, né? Tem gente que lê Bíblia na frente da televisão, não entendo como consegue, né? Talvez cheguei numa casa, a pessoa está lendo a Bíblia e a televisão ligada. A gente consegue, né? Mas tem hora que tem que parar, amém, queridos? E eles pararam, tomaram uma decisão de pegar um barco e ir para o outro lado para falar, vamos parar um pouco, porque não estamos tendo tempo nem para comer. Estamos trabalhando muito. E a notícia veio como uma notícia muito terrível para Jesus, se bem que ele sabia todas as coisas, mas Jesus sofreu nesse momento a perda dessa pessoa que Deus levantou para abrir o caminho dele para quando ele chegasse ao mundo. E isso aconteceu. Então, tremendo isso. Ele para um pouco, ele discerne o momento e é hora de parar. Só que quando ele pega o barco, o pessoal da região vê aquilo e começa a correr a pé mesmo. Eles ao redor, né? Eles começam a correr. Ele chega antes de Jesus, onde Jesus ia chegar. E quando Jesus chega, está uma multidão de pessoas esperando, multidão de gente famintas por uma palavra. O mundo estava seco nesse momento. Havia 400 anos que Deus não falava com ninguém. Então havia uma sequidão espiritual muito grande, e o povo estava desejoso de ouvir alguém. E aí correram nas cidades circunvizinhas, quando Jesus para o barco, naquela multidão esperando ali. E ele olha para a multidão e diz a Bíblia, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas. Jesus foi movido pelas suas entranhas. Compaixão, lá no original fala ser movido pelas entranhas. Lá dentro dele estremeceu. Ele fala, não posso parar, não posso deixar essas pessoas famintas com fome. E ele, movido de compaixão, ele discerne, ele fala, esse é um povo que é uma ovelha sem pastor, ovelha sem direção, ovelha sem cuidado, ovelha sem uma palavra de consolo, ovelhas que estão precisando ser tocadas, ovelhas que precisam de algo para alimentá-las, para fortalecê-las para a sua vida, gente que está precisando ouvir alguma coisa. E ele passa a ensinar o povo, diz a Bíblia, ele passou a ensinar. Eu imagino o ensino de Jesus, como deveria ser. Eu tenho orado para que os irmãos, os pastores que ensinam, tenham essa unção de ensino. Não uma unção apenas de conhecimento intelectual, importante ter, mas tem uma graça de Deus, onde ele fala, as pessoas ficam extasiadas, porque sai ali, não só uma palavra, mas algo penetra na alma, no coração das pessoas e alimenta as pessoas. Não tem nada pior do que você ir num restaurante e sair com fome, sim ou não? Alguém já foi num restaurante e saiu com fome? Esses dias eu estava lá, conversando com o Paulinho num lugar, pedi um prato, comida horrível, não sei se ele percebeu, eu deixei pela metade, saí com fome, porque a comida era o quê? Ruim, né? Não há nada pior do que você vir numa igreja e sair com fome, porque eu vim aqui para ser alimentado, eu sou alimentado pelo Espírito, pela palavra, eu sou alimentado pelos meus ouvidos, eu tenho que sair daqui fortalecido, e esse é o nosso grande desafio. Amém, não? Amém. Olha o somzão lá fora. E diz a Bíblia que compadecido ele passa a ensinar essas pessoas. E aí os discípulos olham e falam assim, epa, o negócio está ficando perigoso aqui, Jesus. O negócio está ficando tarde, o dia está acabando, esse povo está com fome. Quantas pessoas tinham ali? 5.000 pessoas, ou mais, homens, ou certamente tinha mais pessoas, e o negócio ia ficar sério. Porque imagina 5.000 ou mais de 5.000 pessoas num lugar com fome. E aí os discípulos falam assim, Jesus, despede esse povo, lidera eles, para eles irem
nas imediações aí comprar alguma coisa e tal, né? Nem no nosso momento aqui que estamos vivendo, no nosso mundo, se você reunir mais de 5.000 pessoas e precisar dar lanche para elas, tem que, se você fazer uma varredura nas padarias aqui, você não acha comida para 5.000? Sim ou não? Não tem como. Aí Jesus, sabendo disso, que na verdade aquilo era uma medida paliativa para se livrar do problema. Quem aqui já quis se livrar do problema? Eles queriam se livrar. Vai embora, gente. O que vai acontecer? E Jesus fala: não, eles vão desfalecer no caminho. Alguma coisa precisa ser feita. E Jesus vira para os discípulos assim: dê vocês de comer. Vira para o teu irmão e fala assim: você tem para dar. Fala para ele. Mas os discípulos não acreditaram nisso. Mas Jesus estava dizendo para ele: vocês têm condições de alimentar esse povo. O povo estava alimentado espiritualmente, agora precisava da comida natural. E ele falou: vocês têm para dar. Ah, mas não temos nada aqui, só tem 5 pães e 2 peixes. Tá bom, traz aí. Alimentou todo mundo, sobrou um monte de comida. Porque tudo isso foi consagrado ao Senhor. E ele sabia o que estava fazendo. Amém? Dai-lhes vós mesmo de comer. Há pessoas hoje que estão famintas ao nosso redor. Gente que está porta a porta com você e comigo. Começando comigo. A palavra começa aqui no altar, no púlpito. Há pessoas famintas ao nosso lado. Amém? Há pessoas pedindo comida para nós. E nós temos para dar. Quem tem o Espírito Santo que faz assim? O Espírito Santo vive em você. Então você tem para dar. Vamos ver rapidamente um filme. Desliga para mim, Vande. Vamos ver um filminho aqui. Oi, se eu poderia dar um pouquinho dessa comida para mim? Para eu comer com você? Sim. Tá bom, obrigado. Hein? Quer dar um pedaço do seu lanche, cara? Um pedaço do seu lanche? Não? Um pedaço de lanche aí, por favor? Só um pedacinho. Obrigado, hein? Deus. Aleluia. Pode ir. Queridos, o que eu quero ilustrar com esse pequeno vídeo é que nós somos como essas pessoas que estão sentadas num lugar cheio de alimento, tendo para dar, mas muitas vezes nós estamos acenando não às pessoas. As pessoas estão famintas, estão ao nosso redor. É interessante, irmãos, que a igreja de hoje, né, é uma igreja que infelizmente está como num shopping cheio de comida, cheio de box, né? Comida italiana, comida mineira, comida chinesa, comida o que mais? Japonesa. O que mais que tem? Baiana, nordestina, árabe, portuguesa. Nós estamos num shopping onde a comida é abundante. Olha aqui, irmãos, presta atenção. E às vezes as pessoas estão chegando perto da gente e falam assim: então, divide isso comigo. E nós estamos dizendo não. É interessante que quando Jesus fala com os discípulos aqui, e os discípulos começam a querer se livrar do problema, Jesus fala para eles algo que é um impacto para a minha vida. Vocês podem resolver esse problema. É isso que Jesus está falando.
dê vocês de comer. Amém? Jesus, ele foi movido de compaixão, e a compaixão de Jesus pelas pessoas fez com que ele arrumasse forças no momento de luto, no momento de perda, no momento de cansaço. Ele arrumasse forças para ministrar aquelas pessoas e ainda alimentá-las naturalmente falando. Lá em Mateus capítulo 28, não precisa saber, Jesus, quando ele ressuscita, ele vira para os discípulos e fala assim: ide e fazei discípulos de todas as nações, batize e ensine essas pessoas. Há uma ordem de Jesus para nós: olha, vocês que receberam de mim, vocês que têm o meu Espírito Santo, agora vocês têm que ir. Vocês têm que ir. Não importa se o teu ministério é pastoral, se o teu ministério é evangelístico, é profético, ou é qualquer outro ministério, nós não vamos descansar nisso. Há uma ordem. A ordem é ir. E Marcos capítulo 16, ele fala assim: olha, vocês não creram, Jesus falando isso, Jesus vem repreendendo a incredulidade dos discípulos. Como é que vocês não creram na minha ressurreição? Eu falei que iria ressuscitar. Mas aí ele vira e fala assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Amém? Eu estou aqui e eu vou com vocês. E ele continua dizendo assim: esses sinais seguirão os que creem em meu nome, pegarão em serpente, não serão, não fará mal, comerão coisas mortíferas, não vai fazer mal, vocês vão impor as mãos sobre as pessoas e elas serão curadas, os demônios vão sair. Mas queridos, essa promessa é para quem vai. É para quem o quê? Vai. É por isso que às vezes as pessoas falam: pastor, por que hoje não tem tantos milagres como tinha antigamente? Porque nós não queremos ir. Nós estamos parados num shopping cheio de comida ao nosso redor, e quando vem alguém falando: oh, você pode dividir um pouco esse lanche comigo? Ainda nós falamos não. Que é o teu vizinho que está precisando de alimento, e nós dizemos não para ele. Que é o seu colega de trabalho que está ao seu lado, sentado ao nosso lado, que é quando pega um coletivo, alguma coisa, está ali a pessoa, quando pega um avião, está ali a pessoa, e ele está falando: olha, reparte o que você tem, vai, prega. Lá em João capítulo 6, dá uma olhadinha aí comigo. Lucas, João capítulo 6, diz assim: João 6:35, 34. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Amém? Quem está comigo aí? Amém? Amém. 35. Declarou-lhes, pois, Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim, o que, gente? Jamais terá sede. Jamais terá sede. Ele está dizendo: olha, quem crer em mim, a fome será saciada, porque eu sou o pão que desce do céu. Queridos, nós temos o pão de Deus dentro de nós. Por que pão? Porque o pão é o alimento mais normal que existe, mais comum que existe. Você encontra pão em qualquer lugar. Em Angola, no período da guerra, quando nós fomos lá visitar, tinha um pão escuro, cinza, né? É um pão que você tinha que comer de manhã, porque à tarde você podia chutar ele e jogar na cabeça de alguém, quem sabe você desmaiava o indivíduo, né? Não dava para passar do meio-dia o pão, mas tinha pão. Tinha pão. Porque o pão, ele está em todo lugar, está aqui. O pão da vida está aqui, Jesus está aqui. Jesus está no seu coração. Onde você for tem pão. Amém? Por isso que Jesus falou para eles: dá vocês de comer, mas não tem pão, Jesus. Não tem dinheiro, 200 denários para comprar pão para esse povo tudo. Não bastaria, não daria para isso. Ele está falando, estou falando isso para vocês. Vocês têm para dar. Só se disponham. Só vá. Ide por todo mundo, saia do seu lugar, se disponha, abra o seu coração, mostre o que tem. E nós temos para dar. Amém? Não? Amém. A questão é ir, é se dispor. O mundo está faminto. Vai aqui no capítulo 12 de João, aqui para frente, por favor. 12:20, diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns. Quem são as pessoas, gente? Os gregos. Esses gregos ou eram
gregos mesmo, ou eram pessoas que misturavam com os gregos, ou seja, pessoas que tinham alguma origem grega, mas não se sabe, mas haviam gregos, pessoas gentias, pessoas que não conheciam a Jesus. Esses, pois, foram até Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos o quê? O que eles queriam, gente? Ver Jesus. O mundo está querendo ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus: Jesus, tem uns gregos aí querendo ver o Senhor. Ele fala: olha, está chegando a hora do Filho ser glorificado. E ele já foi glorificado, e ele morreu, ele ressuscitou, e as pessoas estão querendo ver Jesus. Como é que eles veem Jesus? Como é que os gregos, aquelas pessoas que não têm Jesus, vamos pensar assim, gregos, pessoas que representam aqueles que não conhecem Jesus, gregos, pessoas de uma intelectualidade muito alta, de uma cultura, supercultura de conhecimento, querendo ver Jesus, porque a cultura deles não era suficiente para matar a sua fome, estavam famintos. Os deuses gregos não estavam matando a fome deles. A cultura grega não era suficiente para matar a fome. Então nós queremos ver o homem que mata a fome do homem, Jesus. Queremos ver o pão da vida. Amém? Amém. O mundo está com fome. O mundo está querendo ver Jesus. O que ele precisa de alguém como Filipe e André, que pega essas pessoas e fala aqui, ó, estou apresentando Jesus, porque ele vive dentro de mim. Olha para mim, que você vai ver Jesus. Já pensou, Chicão? Você quer ver Jesus? Quero. Anda comigo uns dias. Perigoso, não é? Às vezes escandaliza, nunca mais vai querer ver Jesus. Tem misericórdia de mim, né? Por isso que Paulo fala assim: ser de Deus, o quê? Como eu sou de quem? Ele fala: vem aqui, anda comigo. Vocês vão ver quem é Jesus. Nós temos que ter essa ousadia, essa coragem. Não que sejamos perfeitos, somos homens, mas chegou a hora que nós temos que encarar a realidade de que o mundo está com fome e nós temos como matar a fome do mundo. Amém? Amém. As pessoas estão procurando, irmãos, por que as pessoas vão para as drogas? Eu lidei 8 anos com caso de recuperação, eu sei o que é isso. Graças a Deus nunca usei, mas eu sei o que é um drogado, eu sei o que é um viciado, eu sei uma pessoa que está perdida, e ela está lá. Se ela vai numa casa de recuperação, porque ela quer parar. Mas o que faz com que a pessoa não pare? Tem que matar a fome dela. Aí ela não vai precisar das drogas mais. Por que ela foi para as drogas? Porque ela está faminta. Por que ela foi para a prostituição? Porque ela está faminta. Por que às vezes os jovens saem no final de semana querendo pegar tudo que vê na frente para matar uma fome insaciável? A mulher do poço de Jacó tinha tido 6 maridos, aquele que ela não era o marido dela, tentando com o marido resolver o seu problema. Aí chega o pão da vida. Jesus fala: ó, bebe dessa água aqui, porque ele é a água da vida também. E você não vai ter mais sede, você não precisa disso. Eu não preciso disso. Amém? E o mundo está correndo atrás das coisas, gastando dinheiro, dinheiro e mais dinheiro, achando que se compra um carro novo vai ficar feliz. Se o carro passa, continua em infelicidade. Se troca de casa, pega uma Bíblia numa casa, continua a fome, porque não é casa, não é isso que vai matar a fome de uma pessoa. Senão as pessoas mais abastadas, elas não seriam famintas. Há uma fome no mundo de Jesus. Há uma fome no mundo. A gente fica às vezes recriminando esse pessoal que se explode aí dos muçulmanos, tá, e coisa. As pessoas acham que com isso elas vão ganhar alguma coisa, fome de alguma coisa, que o islamismo não mata a fome de alguém. Não sossega a pessoa, não tranquiliza ninguém, não há paz, não há cura, porque não podem fazer isso, porque naquilo que creem não resolve o problema deles. Está entendendo? O mundo está com fome. Diga assim: o mundo está com fome. Jesus está precisando de Filipes, de Andrés, para que ele possa ser conhecido pelos gregos, né? Nós temos a resposta para essas pessoas, nós temos o alimento para elas, nós temos a solução, nós sabemos o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá, nós sabemos disso, conhecemos isso. Quem nasceu na igreja sabe disso desde pequeno. Mas e quantos que nós encaminhamos
Quantas pessoas nós levamos? Faz uma conta, pensa nesse primeiro semestre, quantas pessoas nós trouxemos a Cristo? Você, eu, primeiramente, depois você, né? Quantos de nós trouxemos alguém, consolidamos na igreja e ela está firme ganhando outras pessoas? Quantos se converteram? Quantas pessoas? Vocês podem perceber que esse quadro, hoje de manhã ele estava sem nada. Pegamos todos os folhetinhos que estavam aqui, colocamos dentro e vamos continuar orando. Mas por que nós tiramos? Porque o que nós estamos fazendo não é suficiente. E essa é uma segunda chance que o Espírito está nos dando. Porque só colocar o nome aqui não vai resolver o problema delas. Ou vai? Não vai resolver. Aí a gente vem e coloca o nome da pessoa e fala assim: ah, eu fiz alguma coisa por ela. Você fez? Você dá uma olhadinha aqui, ó, no folhetinho que nós demos. Nós falamos aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5 coisas. Fez uma das 5. E as outras 4? Que é convidar a pessoa para alguma coisa, que é conduzir a vida ao batismo, que é se dispor a ensinar a palavra para ela, que é isso. Depois uma jovem procurou pela manhã e falou assim: pastor, mas o meu pai é de uma cidade, acho que Rio Preto, o que eu faço? Eu não vou conseguir ir lá para ensinar alguma coisa para ele. Mas vai ter alguém para lá. Começa a orar e se disponha, vai, encontra com ele, fala alguma coisa, testemunhe, fala daquilo que Deus está fazendo, dê pão para ele. Ah, mas ele foge de novo. Mas é normal, eles vão fugir mesmo. Aí você tem que fazer que nem a Jardine é pegajosa. O pai dela saía para tudo quanto é lado, mas ela grudava no homem. E a melhor coisa, quando ele estava de cama, enfermo, aí, meu irmão, não tinha jeito, não tinha como sair. E aí o pai, ó, não, já confessei, minha filha, vai confessar de novo agora, tá? E vai tirar as dúvidas. Uns dias antes de morrer, você vai confessar pela 10, sei lá quantas vezes, para confirmar o negócio. Eu quero ver o Senhor no céu. É sacana, irmãos. Nós temos que ver. De chegar, eu ficava até com vergonha. Eu falei, meu Deus, ele vai para o céu, não tem jeito, ele vai para o céu. Mas ela ficava em cima dele. E ele gostava, porque ama a filha. E ele suportava ela. Mesmo depois de grande, sentava na perninha dele lá e abraçava ela. Super pai, mas não cria. Não é isso que vai levar a ser bom pai que vai para o céu, não é. Precisa crer em Jesus Cristo, entregar a vida a Ele, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, senão não há salvação. Nós não podemos ficar aqui na igreja, não podemos fazer da igreja um shopping, onde daqui a pouco vem o ex-cajueiro, oferece um alimento mais apimentado, uma comida mais baiana. Aí vem o que mais? Vem o Zezinho e oferece uma comida, uma macarronada, sei lá. Aí vem o pastor Marcão e oferece uma comida mais o quê? Picanha. Aí oferece uma picanha. Aí vem o pastor Elton, não sei o quê. Aí vem o pastor Marcos, aí vem o outro. Tá? Nós estamos ficando o quê? Gordo. Fat. Enfadado. Não é assim não? E aí vem um coitado miserável e fala assim: ô, divide esse lanchinho comigo. Não divide. Essa é a tristeza do Espírito Santo. Eu creio que, irmãos, essa é uma noite de arrependimento. Nós temos que nos arrepender aos pés da cruz hoje e dizer: Jesus, me perdoe, porque eu estou negando aquilo que é farto para mim. A alma farta, Provérbios fala isso. A alma farta pisa favos de mel, mas a faminta é o amargo de Jesus. Tem gente faminta aí. Se você der uma fagulha de pão, a mulher lá, você lembra a gentia que foi pedir para Jesus libertar a filha dela, estava lá endemoniada, e Jesus ainda fala assim: não é bom pegar o pão, pegar o quê? O pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ele está dizendo o seguinte: uma migalha sua resolveu. Um pedacinho de pão que você tem, do Espírito que Deus te deu, resolve o problema das pessoas. Não podemos ficar aqui. Amém? Nós temos muito e temos recebido demais, e temos que parar e entender o seguinte, e dizer: eu posso matar a fome espiritual das pessoas.
Diga assim comigo: eu posso matar a fome espiritual das pessoas. 3 coisas que quero falar. A primeira coisa é que nós precisamos nos aproximar da fonte que é Jesus. Sabe, queridos, Salmo capítulo 1 diz assim, que o homem que ama a palavra e que tem prazer na lei do Senhor, tem o quê? Prazer. Antes a sua lei é o meu prazer. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que não murcha, não? E quantos cristãos estão murchos hoje? Porque estão plantados longe, estão vivendo uma vida distante do ribeiro, da presença de Deus. Estão murchando a cada dia. E uma árvore murcha não produz o quê? Frutos. Estão infrutíferos. Deus te deu talento, Deus te deu capacidade, Deus te deu o Espírito Santo, Ele está presente em você. O que nós precisamos é nos aproximar mais do rio, ter uma vida mais próxima do Espírito, buscar mais a Deus, não abrir a Bíblia apenas no quarto, no domingo, ou quando tem um estudo bíblico, não orar apenas no momento quando vem à igreja, mas ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, e aí eu sou alimentado por aquilo e sou fortalecido. Hoje pela manhã um homem está sofrendo uma situação muito grave, e ele chegou e estava muito desanimado. Ele falou assim: eu lembrei, pastor, quando você disse assim, vai na presença de Deus. E eu fui fortalecido. Irmãos, não tem jeito, é só na fonte que nós somos fortalecidos. A frutificação vem quando eu estou próximo da fonte. Isso demanda renúncia, é dizer não para mim mesmo, é dizer não para as minhas preferências, é dizer não para o meu querer, é dizer não para a minha carne, para as minhas vontades. Fala: não, eu vou estar próximo do Senhor, porque Ele é a fonte da vida para a minha vida, e eu vou receber dEle, para que eu possa ter para dar para os outros. Amém? Amém. Não murcha, é uma árvore que produz em todo o tempo, diz a palavra. Aqui em Marcos capítulo 10, vai aqui comigo, por favor. Mateus Marcos 10, diz assim, Marcos 10, 17. Acharam bem? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou: bom mestre, que farei o quê? Para herdar a vida eterna. Esse homem estava preocupado com o que, igreja? Com a vida eterna. Jesus está caminhando, o homem corre, se ajoelha diante de Jesus. Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Olha que atitude maravilhosa. O homem se ajoelha e fala daquilo da eternidade. Quer dizer, esse homem entendia do quê? De eternidade. Ele sabia que não ia ficar para semente, ele não sabia que morreu, acabou, ele sabia que ele não ia reencarnar, porque a Bíblia diz que isso não é contrário à palavra de Deus, que isso não vai acontecer, nunca aconteceu. Ele sabia disso, então ele se ajoelha. Quem estivesse filmando, fala assim: esse cara é o cara. Aí Jesus fala assim: cumpre os mandamentos. Ele fala: mas os mandamentos eu tenho cumprido desde que eu era criança, desde a minha mocidade. Mas quais são os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe. Faço isso direto. Aí Jesus, diz a Bíblia, o amou. Jesus o quê? O amou, compadeceu, olhou para ele e falou assim: mas falta uma coisa para você. Ele fala: qual é, Jesus? Eu tenho feito tudo. Vai e vende o que tens, dá aos pobres e me segue. Ele foi embora, porque o coração dele estava nos bens, estava na riqueza, estava no dinheiro. E Jesus queria tirá-lo da escravidão, do apego a isso. Jesus queria que esse homem ficasse preso nos valores o quê? Eternos. Ai daquele que está preso nas coisas aqui, fica escravo das coisas daqui. Nós não podemos tirar os olhos do alto. A segunda coisa, para que a gente frutifique, eu tenho que entender a eternidade. Eu tenho que entender que se o meu pai, ou minha mãe, o meu tio, o meu parente, o meu primo, minha prima, que não crê em Jesus, se morrer sem Jesus, vai para o inferno, não tem jeito de sair de lá. Eu tenho que entender que eu tenho que me desprender desse mundo e ficar firme, olhando para o alto, para Jesus. Amém? Não? Jesus não estava querendo nada dos bens do rapaz. Jesus queria o coração dele, só isso.
Amém, irmãos? Não há problema em ter. O problema é como eu tenho. Amém? Que nem o pastor Marcos. O problema não é cair, o problema é como eu levanto. Né? Como eu caio. Se cair de frente, de costas, de lado. Alguém diz assim, não, se cair de frente é melhor, é mais espiritual. Né? Não tem. Não pode cair de frente, de lado, de porta da cabeça, virar piruleta. O importante é como que levanta, se levanta para o lado. Se levanta mais firme com Cristo. Com uma experiência renovada dele. Amém? Não? Mas não faltou amor para Jesus. Jesus olhou para ele e o amou. O que nós precisamos, olha aqui para mim, é parar de uma vez por todas, com implicações, com picuinhas, com coisinhas, irmãos. Sabe, com coisas pequenas, que não interferem na eternidade de ninguém. Amém? Não? Ficamos brigando porque não me cumprimentou, porque não falou comigo, porque me cancelou no Facebook. Isso aí fica uma semana azarado da vida, porque o fulano cancelou no Facebook. Para com isso. Meu Deus, isso é banalidade. Amém? Não? Isso é banalidade. Nós estamos cada vez nos enfiando em coisas supérfluas, coisas sem valor nenhum, absolutamente. E estamos presos nisso. E fazendo assim, para aquele que está vindo, falando assim, dá um pedacinho do teu lanche, dá um pedacinho do teu pão. Amém? Tem que fazer que nem o jovem, né? Que quando perguntaram lá, descobrimos um jovem aqui que tem 5 pães e 2 filhos. Imagina se o cara não estava guardando aquele negócio. De tardezinha, todo mundo com fome. O menino, o jovenjudo, dando assim, rapaz, o negócio aqui está feio. Escondeu debaixo da roupa, né, e o cheiro do peixe saiu. O menino falou, tem cheiro do peixe aqui. E ele guardando o negócio. Aí descobriram o menino. Tem 5 pães e 2 peixes. O menino falou, entregou o negócio. Ele não deu um pedaço, ele deu tudo. E aí houve multiplicação. E aí os estudiosos da Bíblia falam assim, não, aquilo foi um ato para todo mundo abrir o que estava escondendo de comida. Não. É umas coisas que a gente não entende, a pessoa não crê na palavra de Deus. Não. Mas eu creio que havia apenas 5 pães e 2 peixes. E esses 5 pães e 2 peixes matou a fome de 5 mil pessoas, porque Jesus se compadeceu das pessoas. Amém? E ele disse, vocês podem dar para eles de comer. Vamos falar menos, agir mais em nome de Jesus. Amém. Vamos nos empatizar mais com aquele que está sofrendo, aquele que está pedindo um pedaço de pão, precisando de alguma coisa, aquele que está falando, olha, eu estou vendo o que você tem para dar. Diga o teu irmão assim, eu estou vendo o que você tem para dar. Amém? Você tem. Queridos, você tem. Você tem. Sabe o que a imagem que eu tenho? Eu tenho assim. Infelizmente a igreja é como aquela pessoa que pega o coletivo todo dia para trabalhar. E ele está todo dia, ele senta no mesmo lugar, inclina a cabeça e dorme. E o cara que está sentado do lado dele está faminto, mas ele não acorda para dar conta daquela pessoa. Ele prefere dormir. A hora que ele volta, ele pode dormir também. Eu estou falando isso, irmão, porque eu já fiz isso, já vivi isso. Quando eu morava no Mato Grosso, lá em Itaúna, e era um calor terrível, e era um ônibus que levava e trazia gente, né? Levava de manhã, trazia na hora do almoço, a gente almoçava em casa, maravilha, não é que nem hoje, né? Tem que se virar lá. Almoçava em casa e voltava. Imagina eu, depois que eu almocei, pegar um ônibus num calor de 40 graus e ir para a escola dar aula. Chegava babando de sono, né? Muito menos o grupo, né? Imagina um ambiente desse. Mas quanta gente naquele ônibus com fome. E quantas pessoas nós podemos falar do amor de Deus ali? Todas as pessoas que encostavam, nós podíamos falar. A área onde eu trabalhei, que era uma área de mecânica, uma área agrícola, onde as pessoas empenhavam material para uma peça supostamente quebrada no trator do maquinário, que não era o maquinário dele, era para ele passar para outros. Isso acabou. E aí eles tentaram me tirar, Deus segurou, e sabiam que era ele que podia mexer. Não porque eu sou droga, mas porque alguém dentro de mim era maior.
E ali, enquanto estivemos ali, a coisa andou como deveria andar. E as máquinas nunca quebraram. Porque supostamente quebravam mesmo, que não era verdade. Está entendendo? E assim o mundo que é. Mas Deus te colocou ali para mudar a história. Deus te colocou onde você está para mudar a história. Glória a Deus. Não vamos ser os caras dizendo, não, aqui quem manda sou eu, que eu sou bom, que eu sou santo. Não, com graça de Deus. Jesus ama a pessoa. Seja você em Cristo em nome de Jesus, mas mate a fome das pessoas. Em último lugar, lá em Atos 10, diz assim, Atos 10, para encerrar aqui, Atos 10, 15, diz assim, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus o que? Purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Pedro estava esperando a sua refeição, estava num lugar, ele teve uma visão de um lençol cheio de animais que um judeu não come. Animais, quem sabe, porcos, lagartos e outras coisas, que era proibido, que eram, dizia a lei, que estava contaminado, e eles não comiam mesmo. E aí, uma voz veio e falou assim, Pedro, mata e come. Eu falei assim, não, Senhor, nunca entrou na minha boca alimento impuro, não vou comer. Aconteceu isso por 3 vezes, porque Deus estava preparando esse homem para ir na casa de um homem gentil, de um romano, de um centurião, porque aquele centurião era um homem bom, dava esmola, mas não tinha Jesus. Sendo bom, estava indo para o inferno, e Deus viu isso. Pega Pedro, prepara Pedro, Pedro vai e entra na casa de Cornélio. Cornélio é salvo, a família dele é salva e tudo mais. E Deus fala para ele assim, não considere comum aquilo que eu purifico. Nós temos que estar preparados como igreja para receber toda a sorte de pessoas, não discriminar as pessoas, amém? Amá-las como elas estão em oração. Não importa o que falam dela aí fora, importa como nós a recebemos aqui. E a casa de Deus tem lugar para todos. Não importa a cor, a raça, não importa a condição social, não importa se é um homossexual, uma prostituta ou o que quer que seja. Nós estamos aqui para amar e para ver aquela pessoa ser liberta, porque se ela for alimentada do pão da vida, ela não vai praticar mais aquilo. E se está praticando, porque está com fome, está achando que aquilo vai resolver o problema da insatisfação interior dela. Vocês sabiam que o nível maior de morte, as pessoas falam assim, mataram um gay ou um homossexual na rua de pancada. Não é isso o maior número de mortes de pessoas homossexuais. É entre eles, é passional a coisa. O problema é passional, é entre eles mesmos. É a grande estatística. Mas há uma insatisfação. Amém, querido? Há uma insatisfação e nós temos para matar essa coisa. É isso que eu fico, irmãos, angustiado aqui. Nós temos a resposta para eles. Nós temos a resposta para o mundo, que é o pão da vida, que é Jesus Cristo. Quando Pedro anuncia o pão da vida, Cornélio abraça aquilo com a família toda, e é uma festa maravilhosa ali, num lugar que ele jamais entraria. Ele quebrou um ciclo de coisas que ele aprendeu durante toda a sua religiosidade, quebrou a sua religiosidade, e foi ali, estendeu a mão com a família. Amém? Traz uma mulher pega em flagrante adultério, no ato do adultério, adulterando, olha, traindo o seu marido, que é fiel a ela, traindo o marido, traz até Jesus. A lei fala, tem que apedrejar, é adúltera. Aí Jesus olha e se compadece. Com o pai, chão. Está escrevendo no chão e fala, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Começou dos mais velhos, foi embora. Ele olhou e falou assim, cadê teus acusadores? E Jesus, o Santo de Deus, fala, nem um pouco te condeno, mas vai, faça mais, para por aí, chega, né? Se fosse o pastor Marcão, para aí, chega, não quero saber mais disso, né? Mas a verdade é essa. A verdade, irmãos, é que a verdade vai libertar com amor e saber que nós temos para dar, que é Jesus, o pão da vida. Amém? Por último, abra em Gálatas 3, só para nós encerrarmos agora.
Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, diz assim, versículo 1. Portanto, acharam, amém? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem entregou a vida para Jesus aqui? Então você nasceu de novo, amém? Diga assim, eu nasci de novo. Amém? Buscai as coisas da onde? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Então você morreu. Você que creu, você morreu. Amém? Eu lembro que estava batizando lá no CCF, eu falei assim, nós vamos matar você. A filhinha do mas vai morrer hoje, né? A menininha, né, estava lá, não entendeu. Opa, calma filha, tá brincadeira. Não. Brincadeira não, é um sentido espiritual, não vai entender, criança, né? Imagina que a mãe morrer, né? Mas na verdade, então, vocês morreram. Então a velha natureza foi sepultada, há uma nova natureza. Por isso que você pode vir andar comigo, que você vai ver algo diferente. Eu vou errar, mas a minha vida, ela está talhada, ela está decidida em viver o melhor de Deus e o mais de Deus. Amém? Não? Amém. E ele fala assim: busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto. Para de ficar pensando muito nas coisas aqui e pense naquilo que é eterno. E aquilo que é eterno são pessoas, amém? Não? E ele continua dizendo no versículo 12: revesti-vos, pois, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Como nós devemos viver? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai, assim também perdoai vós. Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ele está falando, olha, seja humilde, seja uma pessoa cordata, seja uma pessoa sensível, seja uma pessoa que está inclinada às pessoas, seja uma pessoa que se desfaz de algumas coisas naturais suas, ou do seu caráter, que vence o seu caráter para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Ele está dizendo, olha, é bom você pensar nas coisas do alto e buscá-las do alto, porque o que é do alto é amor. É você ser misericordioso, é você ser movido pela bondade, por humildade, por mansidão, suportando as pessoas. Caso alguém tenha queixa, porque vão queixar de você que mim, sim ou não? Quem aqui nunca recebeu queixa de ninguém? Eu vou fazer um altar para você aqui, uma imagem, né? Não tem como, irmão, as pessoas vão queixar de nós vamos queixar de alguém, mas ele está falando, olha, mas não viva debaixo de queixas, né? E seja movido pelo amor, em nome de Jesus. Deixa eu mostrar mais um filminho aqui para nós encerrarmos. Bom dia, senhores. Desculpa não atrapalhar a viagem de vocês aí. Desculpa mesmo. Poderia estar matando, roubando, e eu não quero isso para minha vida, não. Hoje eu não quero nem um centavo, apenas o seu abraço. Está escrito no cartaz aí. Está pedindo um abraço, não dinheiro. A fonte que o tempo leva. O peito a apertar, lembrando de quem já está. Sim, é assim, a fonte que o tempo leva.
creio que o mundo está precisando disso, de alguém que se dispõe. Aí, tremendo, né? Não, para mim não é tremendo isso. Porque no meio de um tanto de gente, só uma pessoa dispôs a dar um abraço nele, o resto fica aplaudindo. Será que não estamos como essas pessoas aplaudindo o que é feito de bom, mas nós não fazemos? Puxa, olha o que a pessoa fez, que maravilha, mas e eu? O que eu estou fazendo? Eu posso fazer. Ele está dizendo lá, eu quero dividir aquilo que eu tenho. O que ele está dividindo? A salvação que ele tem com ele. Dividindo aquilo que o pão da vida que vive nele. Amém? E hoje o pastor Marcos contou a história de uma pessoa lá no núcleo. Interessante, né? Queria chamar o Vanderlei. Vem aqui, Vanderlei. Na verdade, o Vanderlei levou esse visitante, né, no núcleo. Eu gostaria que ele falasse. Falei de manhã porque ele não estava aqui. Boa noite, irmãos. O fato que aconteceu lá no núcleo de Santana foi um fato muito interessante, porque eu levei um amigo meu que está meio, sabe, a pessoa meio perdida, sem Jesus todo mundo está perdido, né? E ele estava nessa situação, e eu levei ele lá e ele participou do culto, foi muito bom, louvor bonito, culto bacana. Só que quando terminou o culto, o pastor Marcos deu um abraço dele apertado, e ele estava de carona comigo, eu passei para pegar ele na casa dele. Aí ele falou assim: rapaz, mas aquele abraço que o pastor deu em mim, aquele lá fez a diferença. E eu agradeço a Deus por a oportunidade, porque é um negócio que, gente, um abraço. Um dia eu precisei de um abraço. Eu já precisei de um abraço. Eu sei o que é isso. Então eu fico feliz quando a pessoa abre o coração e fala: me dê um abraço diferente. Entendeu? Isso nós podemos dar em todos, viu, gente? Tem muita gente precisando de um abraço, principalmente as pessoas mais idosas. As pessoas mais idosas, o marido já não abraça mais, se for mulher, a mulher já não abraça muito o marido, o filho não abraça muito o pai, entendeu? E isso vai acumulando, e a pessoa está viva ali, está precisando de um abraço. Então nós podemos fazer isso, amém? Amém. O que eu comentei com isso é o seguinte: às vezes nós somos eloquentes, temos boas palavras, né? Boas amizades, falamos bem, temos recursos. Irmão, deixa eu contar para você: um abraço cura ferida. Eu estava falando aqui, um dia eu vim para o culto de manhã, e normalmente eu não costumo parar em lugar nenhum para tomar café. Daí eu parei numa padaria. Eu falei: vou entrar para tomar um café. E eu parei para tomar um café. E de repente sentou alguém do meu lado, eu comecei a observar aquela pessoa. Aparentemente ela tinha talvez passado a noite, perambulando assim, mas eu reconheci que era alguém que em algum lugar eu conhecia essa pessoa. E eu peguei e falei: eu te conheço de algum lugar e tal. Eu comecei a investigar, e a gente trabalhou junto há muitos anos. E eu peguei e falei para ele assim: posso te dar um abraço? Eu abracei e começou a chorar constantemente. Ele falou: pastor, glória, faz muitos anos que eu não recebo um abraço de ninguém. Perdi minha família, meu casamento fracassou, e hoje eu sou rejeitado. Eu disse: não, mas eu vou te dar um abraço. E isso fez diferença na vida dele. Então eu quero que nessa noite você saia daqui pensando: o que eu tenho feito com aquilo que Deus tem me dado? Eu tenho tido o privilégio, né, de estar aqui como pastor, cuidando de pessoas. Mesmo pela manhã mesmo eu tenho cuidado de algumas pessoas aqui, recebendo pessoas antes do culto no gabinete, e vejo quanto que Deus tem feito. Eu acho que você pode dar um pouquinho mais daquilo que você já tem dado. Amém? Deus abençoe você. Aleluia. Boa noite, irmãos. Há alguns anos, no feriado de carnaval, eu fui com o pessoal da Jucum fazer evangelismo. Em vez de ir para acampamento, eu fui com o pessoal da Jucum fazer evangelismo, né? E a gente estava lá, e antes da gente sair para as ruas e tudo mais, a gente sempre tinha um momento de palavra. E num desses momentos, um dos líderes da Jucum contou um testemunho, e ele disse o seguinte: num outro evangelismo que ele tinha feito, eles estavam evangelizando mendigos, né, moradores de rua, com o intuito de levar para casa de recuperação, até mesmo para eles tinham um lugar lá para abrigar, para passar a noite. E ele falou que ele passou por um mendigo
tinha um grupo de uns 3, 4, eles estavam chupando pirulito, os mendigos. Alguém tinha dado pirulito para eles. E eles pararam ali, começaram a falar do amor de Jesus e tal. E ele disse que uma hora ele virou para o mendigo e falou assim: Jesus te ama e eu também. Aí o mendigo olhou para ele e falou assim: ah, você me ama? Ele falou: eu te amo. Ele falou: ah, então chupa meu pirulito, quero ver. Você imagina, né? Um mendigo que talvez não escovava o dente há meses. Ele falou que ele pegou o pirulito, ele respirou e falou assim: Jesus, é agora ou nunca, né? Ele enfiou o pirulito na boca e começou a chupar o pirulito, mastigou e terminou o pirulito. O mendigo ficou olhando assim para a galera. Aí o mendigo ficou de pé e ele abraçou aquele mendigo e chorou com o mendigo. E esse mendigo acabou aceitando ir com eles. E depois de um tempo ele acabou virando um pastor lá na casa de recuperação que a Jocum tinha lá em São Paulo. Então, olha, essa questão mesmo da atitude, a diferença que fez ele: ah, você ama mesmo? Então chupa aqui o pirulito, né? Vamos ver se você me ama. E esse mendigo acabou virando um pastor, sabe? Então, isso é uma coisa mesmo, é difícil, mas é o que faz a diferença, é a atitude. Não adianta falar: ai, Jesus te ama, eu também te amo, e dar as costas embora, né? Amém. Glória a Deus por essas histórias, mas eu quero ser o personagem dessa história. Amém? Quantos querem isso em nome de Jesus? Sabe, irmãos, é muito bom ver histórias como essa. Graças a Deus isso nos move, mas eu quero ser assim. Eu quero ser a pessoa que vai lá fazer alguma coisa. Logicamente, se essa história é um cara que está evangelizando, ele arrumou essa maneira para evangelizar, vai mostrar uma realidade. Tem um outro vídeo que eu recebi esses dias, e tinha uma pessoa, assim, bem mal vestida, caída, perto de uma fonte, assim. Ela ficou horas caída, e ninguém passou, todo mundo passou. Aí colocou um homem de terno, e o homem caiu, aí foi 4, 5, atendeu o homem. Por que não? Estava no mesmo lugar. Era uma pessoa como a outra, mas porque estava de terno, quem sabe, né, alguma coisa era diferente para as pessoas. É isso que eu quero desmistificar, renovar a nossa mente em nome de Jesus. Se as pessoas aparecem na sua frente, pergunte para Deus por que elas estão aparecendo. E seja o personagem, seja a pessoa que vai falar: isso aconteceu comigo. Olha, eu tive essa experiência. Isso aconteceu comigo ontem, semana passada, porque eu permiti que o Espírito Santo me usasse, porque eu tenho pão para dar. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Obrigado, Deus, pela tua presença nesse lugar. É uma noite desafiadora, uma noite que eu te peço que seja um marco na vida de cada um aqui, que não seja apenas mais uma palavra, mas uma palavra que vai fazer diferença na minha vida, a partir da minha vida como pastor. E eu quero pedir que a tua unção venha sobre a vida de cada um. E eu sei, Pai, que cada um tem talentos. Todos aqui que um dia encontraram contigo, que morreram espiritualmente, morreram e ressuscitaram com Cristo, tem pão da vida e tem para dar. E há muita gente com fome e fome. Fome de um abraço, fome de uma palavra, fome de um socorro, fome de, principalmente, a salvação que está somente em Cristo Jesus. E, ó Deus, imobiliza o teu povo a partir de hoje, que possamos estar sensíveis àqueles que estão famintos ao nosso lado, à nossa direita, esquerda, em cima, embaixo, aqueles que nós encontramos, quem sabe, diariamente. Senhor, nos dê graça para encontrar meios, sabedoria, para tocar essas pessoas com a tua presença e com a tua palavra. Em nome de Jesus, eu queria que você, nesse momento, nós tivéssemos um tempo de arrependimento. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa pela nossa insensibilidade. Por às vezes fazemos discriminação. Eu sei que essa cidade é violenta e às vezes você vai ajudar alguém, um bandido, você acaba sendo roubado. Mas Deus, se nós não corremos riscos, nós não vamos conseguir fazer a tua vontade. Então, Senhor, ajuda-nos nisso. Ajuda-nos, Pai, a entender melhor a eternidade.
Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que precisamos estar junto à fonte para receber do Senhor força e graça para ir até aqueles que estão necessitados. Sair do nosso comodismo. Livra-nos, Pai, de sermos uma igreja que seja um shopping de alimentos, de fast food. Pai, nós não queremos isso. Queremos ser uma igreja que, quando alguém pede, dá um pedaço do teu pão, a gente possa dar o pão todo, porque ele não vai faltar para nós, porque o Senhor é inesgotável. Ó Deus, mova-nos de compaixão. Dá-nos compaixão, Jesus. Não é Deus dó, porque isso é humano. A compaixão vem do teu Espírito em nossa alma. E a compaixão nos leva a ir até a pessoa, quebrar barreiras, a romper paradigmas, a romper a cultura religiosa, a romper, Senhor, essa frieza, esse comodismo. Meu Deus, na frente de uma televisão nós não vamos levar ninguém a Cristo. Não vamos, Senhor. Dentro de casa, só se ficarmos ligando para algumas pessoas, ou entrarmos nesse evangelismo que tem permeado todo mundo pela internet, aí sim podemos fazer algo, até dentro de casa. A cada dia 1 milhão de pessoas, através do trabalho da internet, ouvem o amor de Cristo. Mas, Senhor, elas querem sentir o nosso cheiro. Elas querem ser tocadas. Dá-nos compaixão. Queremos ir. O Senhor disse: vai e faça discípulos. Vai e pregue a minha palavra. Vai e batize. Vai e ensine. E os meus sinais vão te acompanhar. Deixa comigo, diz o Senhor. O resto é comigo. Se tem demônio, eles vão sair. Se tem enfermidade, eles serão curados para crer em mim. Os dons vêm para que as pessoas creiam em Cristo. Se comer alguma coisa contaminada, mortífera, não fará mal. Diz a Bíblia. Porque o Senhor está conosco. Porque nós estamos indo. Eu quero ir. Se você quer ir, fala: Deus, eu estou aqui, eu quero ir, quero ir, quero ir. Quero ir, quero romper essa barreira, Senhor, que me prende, essa membrana. Quero romper, Senhor, em nome de Jesus. E ir até aquele que está necessitado. Vamos louvar o Senhor.